Olá, boa noite a todos. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Érica Carlos e agora, hoje, não vamos falar de TCC, ok? Certinho? Então, vamos começar, né, pessoal? Fala. Vamos trabalhar, então, hoje as diferentes linguagens, abordagem de linguagem, de língua. Vamos lá, gosto muito desse texto, que é uma forma metafórica, ou seja, uma forma figurada de abordar aí o conceito de linguagem. Então, olha lá. O poeta Cassiano Ricardo pergunta em um de seus poemas, que é poesia? Ele mesmo responde, uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Imitando o poeta, poderíamos perguntar, o que é o homem? E não seria absurdo respondermos, uma ilha cercada de linguagens por todos os lados. E vocês podem falar, professora, mas linguagem não é língua? Linguagem é algo que serve para comunicação, sim, mas não é a língua. A língua, no nosso caso aqui, a língua materna, a língua portuguesa é o principal meio de comunicação humana. É o mais lembrado, no entanto, não é o único. Vocês verão que tem várias linguagens aí, inclusive que vocês usam até mesmo sem muita consciência, tá? Então, essa disciplina também já serve para vocês se adequarem um pouco mais nessa comunicação organizacional, ou seja, na comunicação no âmbito empresarial. Nesse sentido, o que é linguagem? Linguagem é todo conjunto, é todo sistema formado por símbolos ou sinais, que na área da linguagem a gente chama de signos. E todo esse sistema, esse conjunto chamado linguagem, ele vai ser utilizado como meio de comunicação aí entre os indivíduos, tá? Porque todo conjunto de signos chamado linguagem, que nós veremos que há vários tipos de linguagens. Nesse caso, a linguagem ela é um sistema organizado. Pense então em linguagem, um exemplo de linguagem que é a língua. A língua é organizada, ela possui regras, ela possui padrões. Complexo, ou seja, a língua portuguesa tem aí regras simples de gramática, de uso? As regras são complexas. Extenso. Vocabulário variado, vários verbos, várias expressões e com propriedades particulares. Ou seja, cada linguagem possui suas propriedades particulares. As línguas são formadas por palavras. As outras linguagens vão ser formadas por outros tipos de signos. Nesse sentido, quais seriam as funções que a linguagem tem? Quando a gente pensa em linguagem, a gente pensa primeiramente em quê? A linguagem serve para a comunicação, ou melhor, para a interação, indivíduo-indivíduo. Entre outras funções, a linguagem vai representar a função de codificação, ou seja, transformar em código. A gente ainda desconhece uma forma de transmissão de pensamento, não é? O homem interage consigo mesmo por meio das suas ideias, dos seus pensamentos e com os outros homens. Ele tem que concretizar essas ideias, ou seja, transformar esses pensamentos, essas ideias num código, que é a língua e outras formas de linguagem. Então a linguagem vai ter essa função de codificação, ou seja, transformar as ideias humanas em código. Estruturação e consolidação dos dados sensoriais, ou seja, nós sentimos, nós vemos, nós apalpamos e a partir de todas essas sensações nós transformamos aí as impressões em manifestações linguísticas. Transmissão de um determinado sentido ou significado. A linguagem vai servir sempre para transmissão ou interação humana. Permite o homem comunicar as suas experiências e transmitir os seus saberes. Ou seja, vocês sabem que as gerações agora, o homem, o progresso humano, as gerações partem sempre das conquistas das gerações anteriores. Hoje em dia, isso já é muito assim, fica até um pouco velado de tão óbvio que é. Mas imaginem, lá nos primórdios, quando o homem começou com as primeiras invenções. Essas invenções só passaram de geração a geração porque elas foram registradas aí pelo surgimento da escrita, que data mais ou menos aí de 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Então,
Nesse sentido, a linguagem, o que é a linguagem? Como a gente pode definir a linguagem? A linguagem vai ser todo o sistema ou conjunto de sinais, e esses sinais nós também chamamos de signos, tá? Desde que esse sistema seja sistematizado. O que quer dizer sistematizado? Organizado, tá? E utilizado como meio de comunicação entre os indivíduos. Tranquilo? Por enquanto, sim, né? Então, vamos lá. O signo, com respeito aí às línguas. Então, o que é o signo linguístico? O signo das línguas é a palavra. Tranquilo? Então, por exemplo, um conjunto de signos forma uma linguagem. A língua é o quê? Um conjunto de palavras. Então, o signo linguístico, porque ele forma parte da língua, vai ser a palavra. A palavra ela é formada de um significado mais um significante. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui, casa. Qual que é o significado de casa? É aquele que está no dicionário mesmo. Olha lá, espaço construído pelo homem para lhe servir de habitação. E o significante? O significante é aquilo que nós chamamos de imagem acústica. É a lembrança, a recordação que nós temos ao fazer referência à palavra casa. Pode ser quando eu diga para vocês, por exemplo, olha, tem uma casa naquela esquina que está à venda. Não dou mais nenhuma informação. Um pode pensar, nossa, a casa de esquina é grande. Não, uma casa pequena, uma casa azul, uma casa verde, uma casa sobradada, ou seja, cada um vai ter o seu significante. No entanto, qual que é o significado de casa? Vai ser o mesmo para todas as imagens acústicas. Nesse sentido, assim como a relação entre o homem e o mundo vem mediatizada pelo pensamento, lembra que eu acabei de falar para vocês? O homem se relaciona consigo mesmo e com o mundo por meio das suas ideias, das suas reflexões. A relação entre o homem e o outro dentro de uma sociedade vem mediatizada pelos signos, que formam as linguagens. Então, os homens só se relacionam porque criaram linguagens aí ao longo dos tempos para exteriorizar suas ideias. Para que o pensamento transite de uma para outra subjetividade, ou seja, de um eu para outro eu, lembra que eu comentei com vocês que ainda não existe transmissão de pensamento? Deve ele formalizar-se em signos. Ou seja, nós transportamos, concretizamos nossos pensamentos por meio de signos. Os signos são, por um lado, suportes exteriores e materiais da comunicação, ou seja, concretos e exteriores porque o pensamento é interior. Entre as pessoas e, por outro lado, são o meio pelo qual se exprime ou se expressa, são sinônimos, a relação entre o homem e o mundo que o cerca. Tranquilo, então? Quando nós falamos em linguagem, nós temos dois tipos de linguagem, tá? No início da aula eu já vinha comentando aí com vocês, e quando nós falamos em linguagem, principalmente nós pensamos em comunicação. Quando pensamos em comunicação, pensamos o quê? Em língua. Só que lembrem-se, a língua é apenas um dos tipos de linguagem. Quando nós vamos falar aí em tipos de linguagem, nós podemos classificá-los aí em dois tipos, tá? Tipo de linguagem ou sistema de linguagem verbal é aquele formado por signos verbais. O que são signos verbais, pessoal? São palavras. E esses signos podem ser orais ou escritos. Então, o que é uma linguagem verbal? Exemplo de linguagem verbal são as línguas, que a gente também chama de línguas naturais, tá? Ou seja, o português, o inglês, o espanhol e por aí vai. Francês, tranquilo? Então, linguagem verbal é toda linguagem formada por signo verbal. O que é signo verbal? Palavras. Pode ser oral, falada ou escrita. E as linguagens não verbais? Contrário, né? Todas aquelas são formadas por signos não verbais, ou seja, todas aquelas que não são formadas por palavras, mas por símbolos. Então, signos não verbais são símbolos, tá? E dentro dessa categoria de símbolos e de linguagem não verbal, nós temos vários exemplos. Por exemplo,
linguagem dos surdos, tá? Tranquilo? Pessoal, agradeço imensamente as participações, a atenção de vocês. Desejo aí para vocês ótimas semanas e nos encontramos no plantão.